é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, imolado antes da fundação do mundo, de cuja explosão dadivosa de amor surgiram todas as coisas e que existem nele. Hoje, dando continuidade ao que eu estava falando no de ontem, eu prossigo lendo em Efésios. Ontem eu li em Efésios 2 e 3. Hoje eu lerei em Efésios 4, do verso 17 em diante. Efésios 4, do verso 17 em diante. Que diz assim: isto, portanto, e evoca o contexto inteiro de mudança de vida, de mente, de atitude, de consciência, de decisão de se entregar à existência vivo, vivificado, despertado, ativado pelo Espírito de Deus na consciência, se ofertar à vida com os dons da graça que nos foram dados. Aí ele chega e diz: isto, portanto, tudo isso, todo esse ambiente, todo esse contexto, tudo que eu falei até agora, eu quero repetir. E digo: no Senhor testifico que, outra vez, repito, não andeis mais, não pratiqueis de novo. Façam uma ruptura, um corte definitivo. Não andeis mais como andam também todos, a terra inteira, os gentios, o mundo, nesse fluxo, pastoreados pelo príncipe da potestade do mal, que agora atua e ativa para o mal os filhos da desobediência. Portanto, eu repito, não andeis mais assim, como anda o mundo inteiro. Como? Na vaidade, na casca, é shallow now, é superficial, é casca, só casquinha. Portanto, eu vos digo que não andeis como o mundo anda, como é o fluxo da hora e dos tempos. E como é? É na vaidade. Na vaidade. O texto grego dá a entender que se está falando de casca, de uma coisa oca, que só é casca, é só aparência. Que não andeis mais segundo o curso deste mundo, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andem mais porque vocês entraram numa. A maioria das pessoas não tem pensamento, elas entram numa. Elas não têm consciência, elas apenas seguem fluxos. Elas não têm nem gosto, elas apenas obedecem modos e modas. Elas não têm um pingo de opinião que seja fruto de uma razão bem ponderada. Elas elegem bocas que falem por elas, mesmo que sejam barbaridades. Não andeis mais assim, segundo a veneta, segundo a vaidade, segundo o pensamento irrefletido, que passa pela tua cabeça e você vai atrás. É assim que você vive, é assim e por isso que você se arrebenta todo, se machuca, se fere. A sua vida é um ferimento exposto, porque você não pensa, você não tem sabedoria, você é insensato, você anda seguindo a aparência, a casca do planeta, conforme a vaidade do que você chama meu pensamento, que nada mais é do que o seu engajamento irrefletido na idiotice proposta no coletivo da existência. E assim vão vocês, casca por fora, pensamentos idiotas por dentro, obscurecidos de entendimento. Não adianta, você explica, mas tem um véu, como Paulo diz aos Coríntios. E aqui ele diz
há um obscurecimento. É como se houvesse uma treva densa. Vocês não conseguem ver, o entendimento está bloqueado. Porque quando a gente existe assim, seguindo fluxos, conforme a oquidão dos dias, obedecendo os nossos próprios pensamentos, que são pensamentos idiotificados, porque são só absorção da média ponderada da loucura humana. Aí não há entendimento capaz de subsistir. O entendimento se obscurece. Por isso que Jesus disse, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm coração, mas não discernem. Fica todo mundo assim, aqui mesmo, comigo. Quantas vezes eu tenho que repetir a mesma coisa 1 milhão de vezes, porque houve um obscurecimento no entendimento, há um blindamento na mente espiritual. O indivíduo não enxerga, não percebe, está atrofiado, não foi ativado pela luz, pela obediência ao Evangelho de Jesus e mergulhou no obscurecimento mental. Ele existe no meio do obscurantismo de entendimento e não compreende. Você fala as coisas mais óbvias do Evangelho e ele não entende. E não é gente que está fora, não, é gente que vive dentro. Teve o Evangelho tão falsificado na sua mente, que quando ouve o verdadeiro Evangelho não compreende nada. Sim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. É gente que vive cheia de Deus na boca, falando de Deus, frequentando supostamente lugares de Deus e são alheios à vida de Deus. Eles não sabem quem Deus é, eles não amam, por isso eles não conhecem a Deus, eles não praticam a justiça do reino de Deus, por isso eles não conhecem a Deus, eles não têm a fé que se entrega, que confia, sem pedir nada em troca, sem pedir nenhum sinal, apenas confiando no fato de que Ele é fiel. Eles não têm isso. Eles estão, portanto, alienados da vida de Deus. Alheios significa alienados. Alienados de Deus, embora carreguem Deus na boca. Por que eles são assim, alienados de Deus? Por que a existência deles não tem vida? Por causa dessa ignorância espiritual na qual vivem e pela qual optam como se fosse o grande barato de existir. É a idiotice deles é que os coroa. Por isso eles existem em estado de obscurantismo de entendimento, alienados de Deus, por causa dessa ignorância deliberada, porque tem gente que aprende, a quem você ensina, mas eles não querem chegar ao conhecimento da verdade, se bloqueiam, eles são cúmplices do seu próprio obscurantismo. Por causa da ignorância em que vivem, porque a maioria escolheu ignorar para poder se esconder atrás da ignorância. Isso tudo não nasce à toa, Paulo diz, é da dureza do coração, é a dureza de coração que provoca esse estado, é a indisposição de dar razão a Deus, de se curvar, de crer, de praticar, de obedecer. Endurecem, enrijecem o coração. Quanto mais você tem acesso à verdade, se bloqueia, quanto mais o coração seja sensibilizado pelo Espírito e você o vem a empederni-lo, a empedrecê-lo, tanto mais quanto você seja visitado pelo entendimento, mas você se obscureça e se aliene do que Deus chama Boa Nova e Evangelho. Saiba, isso aconteceu e está crescendo em você porque o seu coração ficou pedrado. E tanto mais quanto você seja religioso, mais pedrado o seu coração fique, a menos que você se quebrante. Do contrário, a alternativa é o empedernimento do ser. Aí você fica pior dos que os que não sabem nada. Sim,
Porque tendo se tornado insensíveis, e é o que a gente vê cada vez mais no meio cristão, é gente insensível. O ateu tem mais sensibilidade, o agnóstico tem mais sensibilidade, o ser mundano tem muito mais percepção do que o crente. Você não pode ser sutil com o crente, não pode ser delicado com o crente, não pode apelar para simbologias, não pode propor uma linguagem diferente. Ele é tosco, ele é grosso, ele é estúpido. Por que que ele é? Porque eles se tornaram insensíveis, eles perderam a percepção e se entregaram, muitos deles, apesar de tudo, se entregaram à dissolução. Perderam a solução do caráter, perderam a essência do ser. Absorveram tanta mentira que a solução do ser se dissolveu, se perdeu. E eles se entregaram à dissolução com avidez, com entusiasmo. Entusiasmo. Eu vejo gente entusiasmadamente cometendo toda sorte de impureza, com entusiasmo, como se não fosse nada. Não só impureza sexual, mas impureza relacional, impureza mental, impureza interpretativa, impureza no juízo porco, sujo, com avidez enorme, duros de coração, em plena era do obscurantismo existencial hoje. Aí Paulo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. De mim não. De mim vocês não aprenderam nada disso. Vocês aprenderam o caminho da submissão a Deus, da obediência em amor. Aprenderam que a verdadeira fé atua pelo amor. A fé atua ativa pelo amor. As coisas que em nós têm que ser ativadas, despertadas, postas para existir como vida em nosso favor. Sim, não foi desse modo que o Evangelho ensinou. Vocês foram desevangelizados. Mas não foi assim e não é assim que o Evangelho apresenta Cristo para a vida. O Evangelho de Cristo para a vida desperta em nós tudo que dorme. Nos traz cada dia mais crescentemente para a plenitude mental, psicológica e espiritual do que a gente pode ser. O Evangelho dilata. O Evangelho faz como o mundo no início, do nada, de uma singularidade indiscernível, pum! Vieram todas as coisas que compõem os mundos que a gente detecta. Assim é o Evangelho, quando essa palavra é ouvida, quando ela é ouvida, não só como você me ouve agora, porque é impossível você não me ouvir, o seu aparelho auditivo capta as ondas sonoras que eu daqui emito, chegam aí em você de todas as formas. Mas a questão não é ouvir com os ouvidos, é ouvir com o entendimento. É acolher com o coração, isso é que faz diferença. Não é a quantidade de vezes que você fica ouvindo alguém falar de Deus, é a decisão que você toma de obedecer ao Evangelho. Isso não precisa mais do que uma frase acompanhada de fé. Mas não foi assim que aprendestes o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Se é que, de fato, tendes ouvido o Evangelho de Cristo mesmo. Tendes aprendido de Cristo mesmo. Pode ser que vocês estejam aprendendo de um falso Cristo, um outro Evangelho. Se é que vocês estão sendo instruídos. E a instrução no Evangelho não é uma catequese, é um ensino para viver e para se dilatar na vida. Ele disse, eu vim para que sejais catequizados e catequizados em abundância, não foi isso? Ou ele disse, eu vim
para que tenham vida. Vida é experiência com Deus, é não viver alheio a Deus, alienado de Deus. Vida é viver em Deus pela prática do Evangelho. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste de fato instruídos em Cristo, segundo a verdade de Jesus, que é o Evangelho. No sentido de que, quanto ao trato passado, aquelas coisas antigas, aqueles vícios adoecedores, aquelas pulsões incontroláveis, com relação a tudo isso, se Jesus entrar e se vocês forem ativados pela prática do Evangelho em fé, pela fé que atua pelo amor, vocês vão ter o poder de deixar para trás as coisas antigas. Vocês vão olhar para as coisas que fizeram parte dos tratos, dos acordos e das práticas passadas de vocês e vão se despojar, vão ficar nus de todas essas coisas passadas. Vão se despojar do velho homem. O Evangelho veio para plantar e instilar em mim um novo homem, uma nova mente, novos conceitos, novos dons. Antes eu andava sem dons, no máximo eu tinha os talentos da minha inteligência natural. Hoje, além disso, o que cresceu e aumentou enormemente também, mas além disso existem dons de Deus em mim. Porque quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons a mim, a ti, aos homens. Pois é, se de fato tendes ouvido e nele tendes sido instruídos segundo o Evangelho, no sentido de que quanto ao trato passado, traumas passados, vícios passados, manias passadas, heranças passadas, culturas passadas, que você pratica como fidelidade à ignorância do pai, da mãe, da família, desse bando de brucutus que não cresceram, que existiram a vida inteira mortos dos seus próprios pecados, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios de Deus e se jactando, como se o que neles houvesse fosse alguma coisa especial, e eles são apenas homo sapiens sapiens e não se tornaram homo Christus, que é o objetivo do Evangelho, é nos fazer Jesusinhos. Então, Paulo diz, eu digo tudo isso para que no sentido do trato passado, vós vos despojeis do velho homem, isso acabou. Não traga o trauma nem a cultura da idiotice para o tempo presente, porque em Jesus eis que tudo se faz novo. Vos despojeis do velho homem que se corrompe todo dia, fica um pouco pior, fica um pouco mais piorado, só vai se piorando. Por isso a maioria das pessoas envelhece para piorar. Por isso é que a sequência natural da vida faz a gente gostar das crianças e ter medo dos adultos e preocupação com os velhos rabugentos. Porque o trato passado continua e no que diz respeito a viver alheio a Deus e ao Evangelho, quanto mais o tempo passa, pior você fica. Mais você se corrompe segundo as concupiscências, os desejos, as manias, os caprichos do engano, da casca, do shallow now. Sim, não piorem à medida em que envelheçam, o Evangelho pode fazer vocês se tornarem lindos à medida em que fiquem velhos. Se vocês forem ativados no amor e na fé que atua pelo amor, e vos renoveis desse modo, segundo o espírito do entendimento, todo dia um entendimento crescendo. Todo dia você não se conforma com este aeon, com este século, com o fluxo do mundo, ao contrário, se entrega e se deixa transformar pela renovação da mente, do entendimento. Cresce, aprende mais, é humilde, é ensinável,
se dilata, melhora. É como o vinho de Caná da Galileia. Quanto mais ficar para depois, mais gostoso se tornará. Sim, a ideia, a vontade, o chamado de Deus é para nos levantar, nos despertar, nos ativar, para que nos renovemos no espírito do entendimento. Um entendimento que não pare de crescer na sua inteligência espiritual. Não é QI, é inteligência espiritual em Cristo Jesus. E vos, assim, revistais, nos renoveis e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, é um regênesis, nova criatura, nova criação, regênesis, nascer de novo, começar tudo outra vez com a mente renovada, os pecados perdoados, a consciência refeita, de modo que você não vai ficar pior à medida que envelheça, ao contrário, você vai se tornar maravilhosamente lindo, vai ficar cada dia mais parecido com Jesus, à medida em que o tempo passa, se vocês se renovarem no espírito do entendimento e vos revestirem. Isso tem que aparecer como uma vestimenta, tem que ser notório, tem que ser notado, tem que ser histórico, tem que ser encarnado. E vos revistais do novo homem criado, tendo Jesus como o projeto, o modelo, de modo que eu sou chamado a me tornar Jesus. Jesus é o Filho do Homem, é o único homem, os outros todos são aprendizes de gente. E o nosso convite é para aprendermos a ser homens no potencial de Cristo, que disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vocês podem crescer. Crescer nesse novo homem criado segundo Deus em justiça. Justiça do reino de Deus, não é do Supremo Tribunal, nem da Constituição. Uma justiçazinha que muda, cheia de casuísmos e de manipulações. Ele está falando da justiça do reino de Deus, que excede em muito, ele disse, é dos escribas e fariseus, é do reino. Não é uma justiça justicista, é a justiça que opera pelo amor. Para que se revistais do novo, os revistais do novo homem, criado segundo Deus. Tem algo sendo criado todo dia em mim. Eu sou uma criação em processo de evolução em Deus todo dia, crescendo em justiça, em retidão, em verdade, crescendo em justiça e retidão que procedem do sim quando é sim e do não quando é não, crescendo em justiça e retidão procedentes da verdade. Se você andar aqui comigo todo dia e perseverar, e for aprender em Cristo todas as milhares de coisas que estão sendo ensinadas, você vai ver o que vai acontecer. É como a criação do mundo. De trevas vai resplandecer luz. Vai haver uma recriação, uma regeneração, um regênesis. Nova criatura, nova criação. Em curso todo dia, em evolução, melhorando a minha vida, ao passo que o contrário é: eu me alieno de Deus, vivo segundo minha carne, minha vaidade, meus pensamentos, minhas opiniões, ou obedeço a de terceiros. E a vida vai se corrompendo, corrompendo, corrompendo e corrompendo. Jesus, eu já falei mais do que precisava. Eu sei que o teu espírito pode pegar essa palavra simples e aplicá-la revolucionariamente no coração de milhões de pessoas aqui em volta da terra. Eu peço que tu faças isso. E é a ti que eu confio essa palavra tua. Entrego a ti, Espírito Santo, para que tu a apliques irresistivelmente no coração de tantos.
É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.